pessoal, Mr. Red aqui, estamos com mais um novo vídeo nessa quinta-feira no canal Regra de Ouro. Tudo bom? Eu ia fazer um vídeo sobre outro assunto relacionado à dinâmica de mesa, mas eu estava vendo aí na internet uma sequência de publicações e de vídeos que estavam se referindo a um fato muito curioso que está gerando uma polêmica que talvez seja importante, mas talvez seja não muito relevante. Nós vamos discutir isso agora. E qual é essa grande polêmica, você me pergunta? Mestres cobrando para narrar RPG, isso pode? Já aproveita que você já entrou no vídeo e dá aquela colaboração de sempre. Já vai no joinha, segue a gente, compartilha a palavra, chama a galera, distribui o vídeo para todo mundo e quem sabe aí dá uma contribuição para ajudar o canal a crescer. Eu sei que você tem dinheiro e eu sei que você tem um bom coração, então se você puder, faz uma doação aí no QR Code. Pois é, nós estamos acostumados a sempre considerar que o RPG é um jogo com muita interação social, é quase um evento. Os amigos se encontram, se reúnem, conversam, brincam, se divertem, jogam, se desenvolvem socialmente, se desenvolvem intelectualmente, usam do seu arcabouço cultural e através de uma história, usando personagens, enredos e cenários, desenvolve uma aventura onde tudo é legal, tudo é divertido e você pode passar horas nesse entretenimento. No final das contas é isso, não é? Os jogadores se reúnem e a partir dessa reunião cria-se uma história em conjunto. É uma questão de imaginação e dados. Os jogadores jogam e o mestre narra a história. Tudo certo, certo? Agora pensando nessa condição de interação social, vamos tentar sair um pouquinho da mesa de RPG e partir para outros horizontes. Sextou, você e seus amigos saem do trabalho, saem da escola, saem do seu curso, se reúnem no barzinho, vão comer, beber alguma coisa e uma banda está tocando ao vivo. Enquanto vocês conversam entre os amigos, trocam ideias, desenvolvem seus raciocínios, se divertem, a banda está tocando, está fazendo o trabalho dela e isso compõe um cenário que favorece a diversão. Você fica na sua casa, você gosta de jogar videogame, você vai até plataformas de jogos ou compra jogos para jogar online, conversa com outras pessoas, paga itens, paga skins, você gasta dinheiro e mesmo assim você está se divertindo e confraternizando, agindo de maneira social com outras pessoas. Esse ponto que eu estou levantando é interessante, é para começar a entrar no tabu do texto que nós estamos discutindo aqui. Se o RPG narrado de maneira paga está certo ou errado. Eu acabei de falar que você junta seus amigos, pega os seus dados, sua ficha e vai jogar para se divertir. Você conversa, conta piada, fica todo mundo numa boa. Mas aí a história é narrada por alguém, tudo acontece de acordo com um planejamento, uma série de preparos. E quem faz isso? Quem faz isso é o mestre. Qual é a sua responsabilidade? Pega um sistema que foi desenvolvido, elabora uma narrativa, onde tem um cenário que será usado, um enredo que será criado, as interações que serão controladas e mais a manutenção de todo o processo de dinâmica e regra que aquele sistema impõe. A partir desse momento, ele vai pegar todo esse preparo e colocar à disposição dos jogadores. Os jogadores vão individualmente interpretar as ações que foram narradas e agir conforme as suas vontades. Logicamente, alguns vão adotar as vontades que seriam dos personagens, outros não é o caso. Mas individualmente, cada um deles vai agir de maneira diferenciada, de maneira que nem sempre pode ser prevista por mestre. Daí nós voltamos ao trabalho do mestre. Ele já teve todo o momento de preparação, planejamento, estabelecimento, escrita e a imaginação do que era a base da história. Agora, ele vai ter que fazer com que essa base seja transformada pelas ações dos jogadores, no exercício de causa-ação-consequência. E isso é uma trabalheira. Sendo assim, você visualizando todo esse tipo de controle que o mestre tem que ter, ele tem que saber as regras, os cenários, os elementos visíveis e invisíveis, tem que adotar as ações dos NPCs, tem que mediar as ações dos personagens, tem que fazer todo o planejamento e controle de regras, tem que fazer a organização destes dados e, a partir disso, começar a indicar os caminhos que a história vai tomar a partir das novas ações dos personagens. E aí vem aquele nosso pensamento. Mas o RPG não é diversão? Os jogadores estão se divertindo. E o mestre? Logicamente, o mestre também se diverte com esse tipo de ação. Esse trabalho todo também pode ser divertido para o mestre.
Mas não é todo caso que se encaixa nessa minha descrição, e não é todo grupo que partilha dessa dinâmica. E tem uma caixinha de surpresas, você bem sabe disso, né? Você está estudando, não sobra tempo para nada. Você está trabalhando, não sobra tempo para nada. Você tem uma dinâmica familiar que acaba te espremendo. Seus relacionamentos pessoais, tudo na sua vida é importante e demanda um certo tempo. Agora, por conta disso, muitas pessoas não conseguem jogar, não conseguem ter aquele divertimento que elas tanto amam no RPG. Nesse ponto é que a coisa começa a mudar de figura. Todo mundo quer se reunir, mas ninguém tem tempo. Todo mundo quer se encontrar, mas não tem lugar. Todo mundo quer conversar, mas a disposição tá lá embaixo. Isso acaba atrapalhando a formação de mesas. É muito trabalho. Conciliar esse lazer, esse divertimento com sua vida cotidiana exige muito esforço. Se você tem sorte e tem uma mesa que está completinha, você joga já tem anos e tudo está correndo muito bem, parabéns, cara. Você é uma das poucas pessoas que tem esse privilégio. A grande maioria sofre para jogar RPG. Não só pelo que eu já falei da falta de tempo, falta de disposição, falta de lugar, mas também por causa de um detalhe muito importante. Quem vai mestrar? Ser um mestre demanda muito trabalho, muito planejamento, muita disposição, muito empenho. E por incrível que pareça, aquela pessoa que está mestrando também passa pelas mesmas dificuldades que o jogador tem. Ele também trabalha, ele também estuda, ele também tem vida pessoal, ele também gasta seu tempo para viver. E por isso, ele tem menos tempo para fazer as coisas que ele precisa para cumprir com suas obrigações de mestre do jogo. Por causa disso, muitos dos jogadores preferem simplesmente jogar. Além disso, nós temos a dificuldade de montar um grupo coeso. Muitas pessoas que jogavam juntos aí na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, acabam não tendo isso mais frequente nesse final da adolescência, início de fase adulta ou na própria fase adulta. O trabalho, os estudos, as famílias acabam separando os grupos. E aí uma pessoa sozinha não tem como jogar. Poucas pessoas não têm um mestre. O que fazer nessa situação? Nós vivemos numa época moderna, nós vivemos numa era onde qualquer resposta está a poucos centímetros dos nossos dedos, a poucos palmos dos nossos olhos. Você consegue sempre ter uma solução se você pesquisar e estudar para isso. Então, se você não consegue montar um grupo, ou se você não consegue ter um mestre para a sua mesa, o que você pode fazer? Você não vai se mudar de casa, você não vai mudar de cidade, você não vai reunir à força os seus antigos amigos de colégio, de faculdade para jogar, não vai fazer com que todos abandonem suas famílias. Então, o que pode ser feito? O que pode ser feito é o que o pessoal está fazendo. Eles se juntam em comunidades e, a partir de interesses em comuns, eles formam grupos virtuais e utilizam plataformas digitais para jogar. Mas mesmo assim, com várias pessoas querendo jogar, é difícil encontrar um mestre que queira narrar. E é nesse cenário de procura e de oferta é que surge a grande ideia de um mestre que cobra para narrar. Mas isso é ruim? Se você tem um grupo onde o seu mestre voluntariamente narra de graça porque ele se diverte, cara, parabéns. Eu também acho que tem que ser assim. Agora, tem gente que não consegue, não dá, não tem como. É quase impossível para ela ter uma chance de jogar sem ser por esse recurso. E é nesse ponto que o mestre de aluguel, entre aspas, se encaixa perfeitamente. Nesse ponto da nossa conversa, vocês vão ter que me perdoar, pois agora eu vou usar um tom muito sarcástico. Ai meu Deus, que absurdo! Alguém ter que gastar dinheiro para se divertir. Você já gasta dinheiro para se divertir com um monte de coisa. Qualquer saída que você dá, uma ida no cinema, qualquer jogo de videogame, uso do computador, então isso aí já não é uma desculpa válida. Com o seu mestre do coração, toda a interação que era feita, fabulosa, entre amigos, com um grupo, é fantástico. E ele tinha uma série de obrigações que ele buscava ao máximo cumprir para que o jogo ficasse legal, ficasse divertido, ficasse emocionante. Com um mestre de aluguel, a coisa é um pouco diferente. Ele não necessariamente será um amigo seu, apesar de poder se tornar um amigo futuramente. Mas ele tem a preocupação em fazer com que a história corra da melhor maneira, onde todo o processo, toda a possibilidade, todo o sistema seja explorado ao máximo e que cada participante tenha para si uma chance de se divertir e de ser importante para a trama. Pagar um mestre de aluguel não é só para proporcionar a chance de se jogar porque não temos mais um grupo. Também é ter a chance de ter uma experiência mais complexa.
uma experiência de RPG mais completa. É a chance de você experimentar novos pontos de vista, novas condições de regra que não foram exploradas antes, novos cenários desconhecidos. As campanhas devem ser com mais detalhes, os processos devem ser executados com maior rigor. Além disso, espera-se que todo o empenho do narrador seja muito maior para que cada personagem e cada jogador tenham essa experiência mais imersiva e mais participativa. Ou seja, o jogo criado tem que ser um jogo perfeito para as condições que os jogadores exigem. E isso tudo vai ser possibilitado porque, se o mestre está agindo de maneira profissional, ele já passa por um processo de preparação muito superior. O mestre profissional ele deve ter capacidades narrativas intensas, conhecimento superior das regras, abordagens específicas para os jogadores e os tipos de jogadores, planejamento especial para os arcos narrativos, foco especial para clímax, apresentações e resoluções, sensibilidade excepcional para gerar conflitos, interações entre as pessoas e fazer o gerenciamento micro da ficha do personagem do jogador. Ou seja, contratar um mestre profissional pode gerar para você experiências que você não estava esperando. Possibilita enfrentar um desafio, participar de uma história, de uma aventura, muito além daquilo que você estava esperando. No mínimo, vai abrir seus horizontes para novas possibilidades. Logicamente, aqui eu não estou falando para que você abandone sua mesa ou gaste seu dinheiro com mestres que cobram para isso. Mas nós estamos tentando discutir aqui o porquê que as pessoas acham que um mestre de aluguel é um tabu. O que eu vi por aí foi de assustar. Teve gente reclamando que pagar um mestre para alugar infringia direitos autorais. Teve gente que falou que pagar para mestre era perda de tempo e que você mesmo pode mestrar. Teve gente que já estava jogando a questão para os lados jurídicos. E se eu não gostar? E se não for do jeito que eu quero? E se isso não funcionar? Então, por causa de tanta polêmica, eu vou dar aqui um taco da minha opinião. Ora, se tem um monte de gente que quer jogar e não encontra mesa, se tem muita gente que quer jogar e não encontra mestre, se tem muita gente que quer jogar e não tem como, qual é o problema dela encontrar alguém disposto a narrar para ela e ao mesmo tempo receber algo que compense todo esse esforço que ele vai fazer? Vocês podem até gerar discussões sobre valores, sobre recursos, sobre o que está sendo disponibilizado, mas só pelo fato de uma pessoa que é profissional em criar histórias e narrar histórias cobrar por esse serviço, não tem nada demais. E como já foi falado aqui antes, entretenimento pago não é novidade para você. Você já paga um monte de coisa para se divertir. Então, se você tá aí meio ressabiado, não, eu não consigo encontrar mestre, tenho dó de pagar, não tenho coragem, pense no seguinte: você vai ter uma experiência de nível elevado, você vai ter garantias que você vai se divertir e que a história vai ser muito bem desenvolvida, tratada com cuidado, e o empenho do narrador vai ser o máximo possível. E na pior das hipóteses, você está reunido com um grupo de jogadores, com um mestre que está narrando, e nada impede que você crie laço com eles do mesmo jeito que você criaria com os seus amigos presencialmente. Então aproveitem a possibilidade, se for o caso, e desfrutem desse recurso que está à sua disposição. Então, apesar de eu já ter entregado ouro de muita coisa, eu resolvi deixar aqui pro final um top 10. Só que é um top 10 que na verdade é um top 20, tá? É um top 10 desvantagens e mais um top 10 vantagens de ter um mestre pago na sua mesa. Vamos começar com coisa boa, vamos começar falando das desvantagens. Custo financeiro. Isso é óbvio, né? Antes você jogava de graça e agora você vai ter que pagar para jogar. Isso pode ser um problema. Talvez não se você estiver fazendo uma one shot ou uma aventura curta. Mas imagina aí se você for igual eu, que de repente engata numa aventura de 2-3 anos. 2. Perda de espontaneidade. Bom, você não conhece o cara que vai narrar para você e muitas das vezes você não vai conhecer nem os jogadores que vão jogar com vocês. E isso vai fazer com que você se segure um pouco. Vai deixar de lado a sua espontaneidade e vai fazer com que você se trate de maneira mais rígida, impedindo um pouco aí a sua malemolência natural. 3. Exclusão de jogadores. Logicamente, nem todo mundo vai conseguir pagar, ou nem todo mundo vai conseguir ter acesso aos recursos necessários para jogar. Então isso vai acabar excluindo um pouco o pessoal da sua roda de amigos, levando você a jogar com um grupo faltando pessoas ou com grupos com pessoas que você não conhece. 4. Expectativas elevadas. Bom, você tá pagando, o cara é profissional, então vai ser um jogo fantástico, um jogo fabuloso. Isso porque você também vê aqui na internet essas mesas fantásticas de show streamers
e fazem com que tudo vire um espetáculo. Aquilo ali é mais um filme, uma série, do que realmente um jogo. E você vai achar que o mestre que você contratou vai fazer aquilo, e isso pode te decepcionar. 5. Foco na performance. Do mesmo jeito que você vai cobrar o mestre que você está pagando para que ele seja excepcional, você vai acabar se cobrando também. Isso tudo vai fazer com que o jogo acabe se tornando mais trabalhoso, mais exigente, ao invés de ser mais divertido e mais satisfatório. 6. Distanciamento social. Bom, a gente está mais acostumado a isso depois da pandemia, mas mesmo assim, jogar em grupo, jogar com a galera presencialmente é muito satisfatório, é muito divertido, a interação humana é muito legal. Jogar via internet, jogar afastado das pessoas, diminui muito a intensidade da experiência e vai baixar muito a bola dos jogadores e do mestre. Menor flexibilidade. Isso é lógico, né? É muito mais fácil com os amigos você chegar um pouco atrasado, remarcar, desmarcar, alterar datas, fazer na hora que dá. Quando você contrata o serviço, você contrata uma pessoa, a agenda tem que ser um pouco mais apertada e os horários têm que ser mais obedecidos. 8. Menor controle criativo. Você contratou uma pessoa que você não necessariamente conhece. Você vai jogar com pessoas que você não necessariamente conhece. E isso vai tirar aquela interação dinâmica que você já tem com um grupo que já vem de longa data. Apesar disso esclarecer uma boa oportunidade de você se desenvolver, isso também vai fazer com que você freie a sua liberdade criativa. Você não vai se arriscar tanto, você vai não interferir tanto na narrativa, e muitos jogadores tendem a se tornar um pouco mais passivos quando isso acontece. E isso vai ficar muito pesado no início da campanha, quando o próprio jogador está entendendo do seu personagem. 9. Comercialização do hobby. Isso é um pouco tênue, porque muita gente gosta do RPG por ele ser colaborativo, porque ele é uma demonstração de amizade e camaradagem. E quando você paga para que isso aconteça, essa experiência pode reduzir muito. A coisa pode parecer forçada e as pessoas podem estar agindo, pelo menos aparentemente, como uma obrigação e não como uma coisa espontânea, como uma coisa divertida e uma coisa natural. 10. A sensação ruim de gratuidade. E isso aqui é um pouco delicado, porque nós temos excelentes mestres que são grátis. Nós temos pessoas que são primorosas na hora de narrar, primorosas na hora de jogar. Eles fazem histórias fantásticas e maravilhosas. E eles podem se sentir muito desvalorizados quando um grupo decide ou escolhe, opta por alguém que é pago. Não vão desvalorizar também, falar que um é melhor que o outro. Mas a pessoa que faz isso gratuitamente porque gosta pode se sentir um pouco jogado de lado quando um grupo escolhe pagar alguém desconhecido do que jogar com ele de graça, mesmo sendo conhecido. Agora o top 10 vantagens de se contratar um mestre. Número 1, compromisso garantido. Bom, mais do que um hobby, mais do que uma diversão, isso aqui é um serviço sendo prestado. Então, se o cara está recebendo para mestrar, tenha certeza, ele vai garantir o horário para iniciar e terminar a sessão. 2, campanhas bem preparadas. Faz parte do contexto. Ele vai ter várias obrigações e uma delas é entregar um produto de qualidade. Então, querendo ou não, ter uma história bem preparada, bem embasada e bem desenvolvida é uma das exigências desse tipo de acordo. 3. Personalização. Isso vai acontecer porque não só o mestre vai estar à disposição de fazer o que o seu, entre aspas, cliente quer, como a pessoa que procura um mestre pago vai querer jogar um tipo específico de história, um certo contexto, e isso tudo vai ser conversado antes deles fazerem o seu contrato. 4. Regularidade. Da mesma maneira que o seu compromisso garantido, o valor de pagamento também garante sessões em certo número e certa frequência, e isso não vai poder ser mudado. 5. Imersão. Seja certo que o mestre que está recebendo para narrar não só está recebendo pelo preparo que ele vai ter ao montar a sua narrativa. Ele também vai se armar de inúmeras ferramentas para transformar essa experiência em algo muito legal. Ele vai trabalhar com recursos visuais, recursos sonoros, plataformas específicas e apropriadas para isso, e ele vai ter de antemão todo o material necessário para ele poder narrar e para vocês jogarem. 6. Experiência e habilidade. Bom, se ele está se preparando, se ele gasta dinheiro com isso, ele tem recursos e tudo mais, ele também tem que ter o quê? Experiência, habilidade, preparo. Ele tem que conhecer aquilo que ele está fazendo, não só saber do sistema, mas também saber todas as ferramentas narrativas e desenvolvimento de história que são necessárias para um mestre. Assim ele vai poder garantir a melhor experiência para os jogadores que estão contratando ele.
7. Diminui a responsabilidade do jogador. Se o jogador já é mais esperto, ele vai se preocupar um pouco menos com essa obrigatoriedade de fazer as coisas acontecerem, porque vai ser transmitido, ou porque ele está pagando alguém. Ele vai se preocupar mais em se divertir. Ele não vai ter que ter nenhum tipo de preocupação com o conteúdo da história ou com os recursos necessários para se jogar. Ele vai simplesmente embarcar nessa onda e se divertir. 8. Variedades de sistema. A gente joga aí com mestres que a gente conhece. Normalmente a gente tende a escolher certos sistemas, que são sistemas de domínio do grupo. Ao contrário do mestre que você contrata. Eu quero jogar GURPS. Eu posso contratar um mestre que narra GURPS. Eu quero jogar Alien. Eu quero jogar Star Wars. Eu quero jogar Pathfinder. E isso tudo está à disposição de todos. O mestre que eu contratei não sabe tal sistema, não tem problema. Eu contrato outro. 9. Facilita a organização. Quando você contratar um mestre e ele tiver uma experiência que você deseja, os recursos que você espera, ele vai saber orientar o grupo de maneira muito mais eficiente. Aquela bagunça que você tem na sua casa quando você está montando ficha, está montando história, vocês decidem na hora e fazem aquela sessão zero bagunçada, cada um dá opinião, isso vai ser reduzido demais. O mestre que está sendo contratado, ele já vai chegar com tudo pronto, tudo que foi conversado e acordado antes vai estar preparado para iniciar a sessão. E isso vai organizar demais o fluxo da narrativa e todas as ações dos jogadores durante a aventura. 10. Narrativa fluida. Esse daqui é o que a gente espera que aconteça, porque o mestre experiente, o mestre que está sendo pago para isso, ele vai ter que ter certos objetivos durante a narrativa. O planejamento tem que ser muito bem traçado para que ele não perca tempo e para que ele não se perca na história. Então ele vai preferir fazer atividades, colocar situações que mantenham o ritmo constante da narrativa, sem perda de tempo, sem divagações. E aí, sabendo disso, o que você acha? Você é contra ou é a favor que mestres cobrem para jogar? Particularmente, eu tive uma experiência há pouco tempo sobre isso com um grupo de jogadores que estava me procurando para ter uma aventura paga. Eu até falei disso em um papo de mestre aí para trás, só que eu não vou tratar disso agora. Se você quiser saber, deixa aqui nos comentários o que você acha disso e me pergunta o que aconteceu, por que não deu certo. Estamos combinados? Então, por favor, segue a gente, dá um joinha, deixa o seu recado e nós nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.